Oi, eu sou a Aya, do Aya Literária, e hoje eu vim trazer pra vocês a segunda parte dos livros lidos de junho. Pra quem tiver interesse de assistir a primeira parte, eu vou deixar linkado aqui pra assistir depois. E antes de começar, queria pedir pra vocês me seguirem nas minhas redes sociais, que é Aya Literária no Instagram. E também vou deixar os links de todos os livros que eu citar hoje aqui na descrição, porque ao comprar com esse link você ajuda o canal, porque eu ganho uma comissão e o preço final não muda em nada pra vocês. O sexto livro que eu li no mês de junho foi A Revolução dos Bichos, do George Orwell, que eu fiquei surtadíssima. O livro ele só tem 180 páginas, sendo que de história mesmo ela tem assim pouco mais de 100, umas 110 mais ou menos. Mas vale tanto a leitura dele. E o que eu mais gosto nesse livro é porque ele vem em forma de fábula satírica, né? Pra quem não conhece ainda. Eu já falei um pouco sobre esse livro em alguns outros vídeos. É uma história fácil de ler, fácil de entender e também muito fácil de você conseguir trazer para a realidade. Então é um livro que eu indico para quem gosta muito de ler, para quem quer aprender um pouco mais sobre o assunto e até para quem não curte muito ler. Sério, 100 páginas, até quem não curte muito ler consegue ler numa boa, não demora tanto assim. Eu fiz muitas marcações porque é incrivelmente assustador como este livro é atual. Você vai ver muito das problemáticas que a gente tem hoje em dia, não só no nosso país com a política, mas também no mundo em geral. Você vê muitas coisas que aconteceram nessa época aqui que George Orwell escreveu, na época que ele fazia crítica ao stalinismo, acontecendo hoje em dia. Então, assim, é surreal. Eu surtei muito. Inclusive, estou sorteando este livro. Se você está assistindo esse vídeo no dia que saiu, que é quarta-feira... quarta-feira, dia 8, se eu não me engano, dá tempo de você ainda participar do sorteio, que vai até o dia 10, sexta-feira. Então, assim, é um sorteio relâmpago com um livro que eu amei muito. O sétimo livro lido do mês de junho foi um e-book, que foi a continuação do box dos Bridgertons, que foi o Visconde que Me Amava, é o segundo da lista, que vai contar a história do Visconde Anthony, que é o primeiro da linha de sucessão, já que ele começa com a letra A, eu expliquei um pouco mais no vídeo passado. Em relação ao preço do box, eu fui ver hoje no site e tava caro, tava R$80, mas vira e mexe ele volta pra R$20. É um box com 9 livros, se eu não me engano, a R$20, o que vale muito a pena. E é Julia Quinn, é um romance de época super famoso aí no meio. Enfim, vou deixar o link aqui na descrição. Aí se você clicar e tiver R$80, você dá uma guardada, que eu te garanto que eventualmente vai voltar a R$20. Pelo menos eu sempre vejo indo e voltando o preço. Eu dei 4 estrelas pro livro, porque até a metade eu não tava gostando do livro, tava muito arrastado, tava muito difícil de ler. Aquela coisa do, eu vou ter que ler esse livro porque ele é só o segundo de 9, mas da metade pro final ele ficou excelente, ficou muito bom. Eu li assim em uma noite, da metade pro final, porque eu não esperava. Eu gostei muito dos personagens, da construção dos personagens. Eu não tenho muito know-how de romance de época, porque essa é a primeira vez, eu acho, que eu tô lendo romance de época. Então eu gosto muito, nada ainda é muito clichê pra mim, sabe? Tudo é meio novidade, então tá sendo bem divertido. E eu pretendo ler Julia Quinn, pelo menos um livro desse box por mês até acabar. Então vamos ver como vai ser aí nos próximos meses. O oitavo livro do mês de junho foi Flores para Algernon, da editora Aleph, que tá super hypado aí na internet. E eu li como indicação de uma amiga minha, que é a Vivi, do Vivi Lendo, que ela gostou muito do livro e ela indicou muito o livro. Daí eu fui lá e comprei na mesma época. Eu lembro que o e-book tava custando uns R$11. Eu fui dar uma pesquisada e descobri que esse livro é um clássico da ficção científica. Ele foi recomendado por muitos anos como leitura obrigatória em escolas nos Estados Unidos. Eu nunca li ficção científica, eu acredito que essa tenha sido a primeira vez. É porque os livros que eu li quando eu era adolescente, eu não ligava pra essas coisas. Então eu simplesmente não lembro mais quais foram os livros que eu li ou não. E uma coisa que não me fez gostar muito do livro, eu dei 3 estrelas, mas como diria o Geek Freaks, 3 estrelas, recomendo a leitura. Uma coisa que eu senti que faltou pra mim foi a conexão com o personagem. Pra quem não conhece, vai contar a história do Charlie, que é um homem de 32 anos, que ele tem um retardo mental. Só que ele sempre quis aprender a ler, a escrever, pra justamente ser aceito na sociedade. E aí ele entrou numa turma de adultos pra aprender a ler e escrever, que tem o mesmo tipo de dificuldade que ele. Por ele sempre ser muito esforçado, ele meio que sobressaiu e ele foi escolhido para fazer parte de um experimento
onde os cientistas iam tentar aumentar a inteligência dele por meio de cirurgia. E até então nunca tinha sido feito em humanos, só em ratos, e tinha dado certo. Então o Charlie seria meio que o pioneiro, a cobaia, a primeira cobaia do experimento. O experimento deu certo, e não é um spoiler, porque logo no início do livro você consegue ver que o Charlie vai chamar os diários que ele escreve como diários de progressão, ou seja, existe aí um progresso, né? O Charlie vai conseguir ficar inteligente com a cirurgia. Tem muitos poréns no meio, já que uma vez que eles aumentaram a inteligência dele, mas o emocional ficou totalmente abalado, porque o Charlie nunca conseguiu amadurecer emocionalmente, então isso daí entrou em desequilíbrio, sem contar que ele ficou muito inteligente, e aí muitas vezes a soberba dele falou mais alto, e aí entrou todas essas questões morais com ele, coisa que ele nunca tinha discutido e pensado na vida. Então é muito interessante ver essa parte, e o final também é muito interessante de ver. É triste, é doloroso até, diria, mas pelo fato de eu não ter conseguido trazer o Charlie pra vida real, em todo momento que eu li o livro, eu sabia que o Charlie só fazia parte daquela ficção, daquele mundo, eu não consegui sentir a emoção que o livro propõe, sabe? Porque eu vi muitas resenhas de muitas pessoas falando sobre o livro, e muita gente sentiu empatia, muita gente conseguiu sentir na pele, com experiências que já passou sobre o assunto, e foi muito doloroso para as pessoas, foi muito tocante, mas para mim foi assim, bem superficial, mas não no sentido ruim da palavra, no sentido de que eu realmente não consegui me conectar, e só por isso que eu dei 3 estrelas, e é também por isso que eu indico que todos leiam esse livro, porque vale a pena, é um livro bom de ler, é um livro diferente. Eu pretendo reler ele há alguns anos para ver o que eu acho, o que eu penso, porque realmente tiveram muitos trechos que me fizeram refletir. Só essa questão mesmo de eu não ter conseguido me conectar com o personagem foi que estragou um pouco a experiência pra mim. O 9º livro que eu li este mês de junho foi O Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marques, que eu amei esse livro. Até assim, na verdade, sendo bem sincera, até aqui do livro, essa parte aqui, mais da metade, eu ia dar 3 estrelas pro livro, que eu tava achando bem, assim, arrastado. Eu comentei um pouco mais sobre este livrão num vídeo chamado 5 motivos para ler O Amor nos Tempos do Cólera. Vou deixar linkado aqui para vocês assistirem depois, se vocês tiverem interesse. Eu tenho essa edição aqui, que é da Editora Record, que eu gosto, mas eu não gosto. Ela é linda, como vocês podem ver, a capa dela é emborrachada. Ela vinha com uma cinta, que eu já fiz o favor de rasgar, foi sem querer, eu juro. Mas, pelo fato dela ser emborrachada, ela suja muito rápido. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ela vive cheio de marca de dedo, cheio de poeira, sabe? Aí me irrita um pouco, porque toda hora eu tenho que ficar limpando. Mas assim, a cor dela é maravilhosa. Essa rosa aqui no início é linda. A lombada dela é bonita também. Só que, né, prós e contras, é a vida. Esse livro aqui, deixa eu ver, ele tem 397 páginas de pura história. Não tem pós-fácil, não tem agradecimento, não tem nada. É só a história do início ao fim. Então, é uma coisa que eu gosto muito também dos livros do Gabo, vou ser bem sincera. Porque isso faz com que o leitor tenha que pesquisar o livro e não tá aqui dada a explicação, enfim. Não que seja ruim também, tá? Eu acho interessante essa proposta dos livros do Gabo. Enfim, é isso. Livrão lindo. Segundo que eu li do autor, amei já. 10º e último livro que eu li no mês de junho, adivinhem só. Sim, mais um livro da Colleen Hoover. Eu tento não ler essa mulher todo mês, mas ela se mete na minha lista toda vez. E aí, dessa vez eu li Regretting You, que tá disponível no Kindle Unlimited. Então, por isso que eu li também. E é por isso que eu leio os livros dessa mulher todo mês, porque eles estão de graça, entre muitas aspas. Eu não gostei do livro. De todos que eu li da Colleen, foi, acho que o pior que eu li. Eu dei 3 estrelas também. O início é legal. O início do livro é legal, porque é PQP atrás de PQP. É uma desgraça atrás de outra desgraça. É muito legal o início do livro. Você fica assim, sem ar, de tanta desgraça que acontece. Vai contar a história de uma mãe, de uma família, na verdade. Eu não sei até onde eu posso contar, senão vai ser spoiler. Mas vai contar a história de uma família, onde tem uma mãe, um pai. Essa mãe tem uma irmã que tem um marido, que esse marido é melhor amigo deste pai, não sei se deu pra entender, e esse casal mãe e pai vão ter uma filha, e aí vai rolar todo um rolê aí no meio dessa história, assim, ó, vai fazer assim a história, todo mundo vai se embalar com todo mundo. O início do livro é muito legal, porque, como eu disse, é insanidade após insanidade, acontecimento após acontecimento, mas depois fica chato. Achei a metade da história pro final chata. O final, tipo assim, o último capítulo em específico é muito fofo, eu achei muito lindo, eu até chorei, assim, um pouco, mas não chorar, caíram umas lagriminhas só.
Mas assim, a metade é chata. É chata e foi por isso que eu dei 3 estrelas. Porque eu tive que me esforçar muito pra acabar de ler esse livro. Porque eu só posso dizer que o livro é chato e dar 3 estrelas pra ele depois que eu leio, né? Porque nunca se sabe. Se você já leu a maioria dos livros da Colleen e quer ler, leia. Mas se você tiver outros, escolha outros. Porque assim, é um livro bem... ok. E esses foram os 10 livros lidos de junho. Foi o mês mais produtivo que eu tive na história da minha vida de leitora. Eu espero muito que em julho a ressaca literária não me encontre. Veremos, né? Se você se interessou por algum desses livros, compra pelo meu link, né? Tá tudo aqui no box de descrição. Ajuda muito o canal. E vai participar do sorteio. E provavelmente vocês estão ouvindo o barulho da Maquita. É porque o vizinho tá fazendo obra faz 5 meses já. Então é o que temos. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau!